Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 31. E eu quero que você pergunte assim para o seu irmão: qual o valor que você tem? Qual é o seu valor? Pergunte para você mesmo: qual é o seu valor? Queridos, o que nós mais vemos hoje são pessoas que não se valorizam, ou que se acham sem valor algum. E essa palavra diz assim, olha, Mateus 10, 31. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais, ou do que muitos passarinhos. Então você já pode ver por essa palavra que você vale mais do que passarinho. Amém? Essa palavra está dentro de um contexto, Jesus está falando, está dentro de um contexto onde ele diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque todos os fios da nossa cabeça, dos nossos cabelos, são contados por ele. Porque os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, no entanto, eles são bem alimentados. Não é verdade? Então Jesus vem e fala assim: não tenham medo de nada, porque vocês valem mais do que muitos passarinhos. Antes ele diz: observa os passarinhos. E depois ele diz: não tenha medo. Só, queridos, que a cada dia que passa, o amor tem se esfriado. Os valores têm sido trocados. As relações, hoje, elas são totalmente interesseiras. Olha, veja bem. Antigamente, quem é bem de antigamente? Eu não sou, então não posso falar muito sobre antigamente. Já sei, o Isaac. Eu quero falar um pouquinho sobre relação interesseira e ocasional. Vamos colocar isso na nossa vida diária. Antigamente, amados, a pastora Cris, ela conta sempre que o avô dela viajava, meu pai também fazia isso, e deixava ordem num mercadinho, numa venda, numa mercearia, num store. Nos dias de hoje, né? Um store. Secos e molhados. E deixava ordem para o dono, dizendo assim: tudo que a minha família precisar, você pode entregar. Então existia, além do comércio, uma relação de amizade, de confiança, de valores. O comerciante, ele sabia em quem ele podia confiar. E aquele que dependia do comerciante sabia que podia confiar também no comerciante, porque o comerciante, se quisesse, poderia colocar qualquer valor lá. Não é verdade? Hoje as nossas relações, nós valemos hoje o quanto nós damos de lucro para as escolas, para os bancos, para os supermercados, para os hospitais. Nós somos um número. Temos aprendido a conviver com isso, não é verdade? É ou não é, queridos? No nosso dia a dia, nós temos nos acostumado a isso, a ser simplesmente um número. Nós entramos e saímos e não conhecemos os nossos vizinhos. Quanto mais, antigamente, nós tínhamos um médico e tínhamos relacionamento com aquele médico.
Eu não sou tão de antigamente assim, mas eu tinha um bom relacionamento com o meu médico. Hoje não, vocês riem quando eu falo que eu não sou tão de antigamente, né? Eu sei o que vocês pensam de mim. Mas hoje, queridos, os nossos valores, nós valemos, o nosso valor, ele está inserido no lucro que nós podemos dar. E nós somos conscientes disso. Só que nós trazemos isso hoje para os relacionamentos. Hoje, nós não vemos mais relacionamentos seguros, instáveis. Mas os relacionamentos hoje, eles são completamente instáveis e inseguros. São maridos que não valorizam a esposa. São pais que não valorizam filhos. Filhos que não valorizam pais. Esposas que não valorizam seus maridos. Amigos que não se valorizam. E se eu estiver falando alguma mentira aqui, você pode me procurar depois. Mas hoje nós vemos assim. Nós estamos acostumando a viver num mundo aonde nós vamos sendo desvalorizados. E as feridas, elas só vão aumentando. Nós não damos crédito às pessoas, também nós não temos crédito delas. Pararam para pensar nisso? Que muitas vezes nós não damos o crédito merecido à devida pessoa. Em contrapartida, nós também não temos crédito nenhum. Ou seja, não temos valor nenhum. E isso dentro do ser humano. O ser humano vai aprendendo a conviver com isso. E a ferida vai se tornando tão grande que nós transferimos isso para Deus. Porque nós não entendemos o valor que nós temos para Deus. Muitas vezes nós não valorizamos Deus como Ele tem que ser valorizado. Pare e pense nisso. Mas não fique olhando para mim com cara de bravo, não. Comece a pensar na dificuldade que você talvez tenha em se relacionar com Deus. Em se abrir para Deus. Em se entregar para Ele. Muitas vezes nós temos essa dificuldade porque nós não entendemos qual é o valor que nós temos para Ele. E Jesus vem e Ele diz assim: não tenha medo. Por que Ele fala isso? Porque hoje nós vivemos num mundo de medo e de desconfiança. Nós não confiamos 100% nas pessoas, porque vamos nos decepcionando ao longo da caminhada e vamos transferindo isso para Deus. Temos medo de nos entregar completamente a Ele, porque não entendemos o valor que nós temos para Ele. Quero dizer algo para você nessa noite. O mundo muda, as coisas mudam, tudo muda ao nosso redor, a moda muda, o homem muda, estações mudam, casas mudam, mas Deus não muda. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã, será o mesmo eternamente. Ele não muda. E eu tenho um valor para Ele, e você tem um valor para Ele. Você pode crer nisso? Olhe,
qual o preço? Eu fiquei me perguntando enquanto eu preparava essa palavra. Qual o preço que você vale? Qual o preço que eu valo? Qual é o meu valor? Quando nós nos valorizamos, como entendemos o valor que nós temos, nós não nos vendemos facilmente. Nós entendemos que nós temos um dono, que nós somos comprados, que um preço foi pago por nós. Qual é o preço que eu estou valendo? Qual é o preço que você está valendo? Pergunta para o seu irmão, qual é o preço que você está valendo? Você vale o preço da etiqueta da cruz. A etiqueta com seu preço, com o meu preço, está na cruz do Calvário. É esse preço que nós valemos. E nós não podemos abaixar o nosso valor. Eu não posso abaixar o meu valor. Todas as vezes que eu me entrego a algo que vale menos do que o preço que Jesus Cristo pagou por mim, eu estou me desvalorizando. Porque há uma etiqueta na cruz do Calvário com o meu preço, com o meu nome, com o seu nome. E é esse preço que nós valemos. Nós não valemos menos do que isso. 1 aos Coríntios, abra aí capítulo 7, verso 23. Sete, 23. Capítulo 7, verso 27, 23. Olhe só. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. Mas a minha versão diz diferente assim. Ali está, mas vos façais escravos de homens. Na Bíblia, na minha versão está: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos novamente. Ou não vos torneis escravos de homens. Porque por preço alto nós somos comprados, queridos. Eu quero dizer algo para você. Se você tiver um carro para vender e o preço do mercado tiver entre... Pegar o carro da pastora Cris, está lá em casa para vender. Sei não, hein, pastora Marcelane. Sei não, hein, pastora Marcelane. Ontem foi um homem lá ver um casal, ver o carro. Eu fiquei com dó do homem quando a mulher entrou. Eu estou lá no quarto de manhã. E chega o homem para ver, a Débora recebe. A mulher entrou, tadinha. Ela entrou porque disse que com frio, enquanto o homem olhava o carro lá fora com a pastora Cris. E aí ela entrou, ela disse que estava lá dentro, pediu para ficar lá dentro, porque o Hiri do carro deles não funciona, é um outro Saab. E aí o marido dela estava lá atrás de comprar um carro melhor. Eu sei que, olha, a Débora fez sala para a mulher, fez cafezinho. Você viu cafezinho com leite? Eu só escuto a Débora conversando, batendo papo. A hora que eu saio lá fora, que eu vou cumprimentar a mulher, que eu estou lá na sala, entro lá na sala, está a Débora sentada num sofá, a mulher no outro, com a xícara de café com leite na mão, o cachorro fazendo...
A Jo sentadinha se sentindo rei, mas nem assim o homem levou o carro. Tem rírio dela, gente. Isso é maldade, o carro dela tem rírio. Só que se ela ligar lá em casa, aqui vocês escutam o barulho do rírio. Parece uma escola de samba. Mas ok. Para ela, o carro dela vale muito. Ela já até convenceu a pastora Marcelane que o carro dela vale muito. Ela já até convenceu. Mas ela é a dona do carro. O carro dela vale muito para ela. Ainda que para os outros não preste para nada. Espera aí, gente. Tem sentido o que eu estou falando para vocês. Então, ainda que os seus vizinhos, que os seus amigos, que a sua família, que aquela pessoa que te decepcionou, aquela pessoa que te abandonou, ainda que para aquela pessoa você não valha nada, você não preste para nada, nem para o junk, quero dizer algo para você. Deus pagou um alto preço e você vale aquilo que Deus pagou por você. Para ela, o carro dela vale o que ela pagou. Ela não vendeu ainda porque ela não quer vender mais barato do que ela pagou. Quero dizer algo para você. Jesus não te vende por nada. Ainda que você pecou, ainda que você olhe para você mesmo e diga assim: eu não sou merecedor, Ele te ama, Ele já te comprou, Ele já pagou um preço alto pela sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a maior chave que um profeta pode trazer do púlpito para você. Já houve um preço, já foi pago. Davi, no Salmo 100, no verso 3, o salmista, ele diz assim: eu sei quem eu sou. E sabe como ele diz eu sei quem eu sou? Ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Você está com a sua Bíblia aberta? Sabei, Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Quem foi que te fez? Foi Ele quem nos fez e dele somos. Ponto. E dele somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você poder olhar para você, se olhar no espelho e dizer assim: o Senhor me fez, eu sou dele, eu sou povo dele, eu sou ovelha do seu pastoreio, ele é o meu pastor, é ele que cuida de mim, é ele que cura as minhas feridas, é ele que me provê todas as coisas. Eu tenho um Deus que está em cima nos céus e embaixo na terra, e eu sou dele. Ele me fez, Ele me criou, Ele me formou no ventre da minha mãe. Quando ninguém podia me ver, quando nenhuma ultrassonografia podia detectar a minha forma, Ele já tinha determinado todos os meus dias. Ele já me conhecia. E eu sou dele, e Ele é meu. Aleluia. Queridos, quando nós entendemos esse valor que nós temos, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Nós valemos mais do que qualquer coisa que exista na face da terra. Você vale mais do que qualquer mansão que um rico possa ter, um bilionário possa ter.
Para o bilionário, aquela mansão tem muito valor, você não. Mas aquele que é Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pagou um preço por você muito, muito, muito mais alto do que a mansão do bilionário. E Ele não só pagou esse preço, mas Ele te chamou, Ele te atraiu. Você é dele e Ele é teu. Pense nisso. Pense nisso. E eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no verso 1, capítulo 1, verso 18. Nós temos tantos medos. Temos medo de perder isso, medo de perder aquilo, medo de ser envergonhado, medo de ser entristecido. É, não é, queridos? Nós temos tanto medo. Temos medo do amanhã, temos medo do desconhecido. Por isso Jesus vem e fala assim: não temais, porque vocês valem muito mais do que muitos pássaros que estão nos céus. Eu não sei fazer um pássaro voar, você sabe? É sobrenatural. E para o Deus Todo-Poderoso, você vale muito mais do que eles. Eu valo muito mais do que eles. 1 Pedro 1,18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Preste bem atenção. O legado que você recebeu, familiar, pode ser o que for. Você pode ter procedido dentro dos costumes da sua família, do legado da sua família. Olha só o que ele fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados, comprados. Você compra algo que não tem valor? Você compra? Pois o Senhor comprou. Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Vamos ler de novo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Ele deu o seu próprio sangue para nos resgatar da maldição da lei, para nos resgatar da maldição do pecado, para nos impedir da morte do inferno. Nós éramos merecedores do inferno, mas Ele veio e Ele deu o sangue dele para nos resgatar, para nos tirar do nosso vão procedimento. Agora, quando nós não entendemos isso, nós continuamos andando nos nossos vãos procedimentos, naquilo que nós herdamos. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou alguém que acredito em batalha espiritual, acredito que a maldição hereditária, acredito. Mas eu quero dizer algo para você, querido.
Se você acreditar que ele se fez maldito em seu lugar, você vai viver livre de maldição. Sabe por que nós trabalhamos com maldição, com quebra de maldição? Porque as pessoas ainda não entenderam. Muita gente ainda não entendeu que o castigo que lhe traz a paz estava sobre Jesus. Pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, você foi curado, você foi liberto, o cativeiro foi quebrado através da cruz de Cristo. A Bíblia diz que o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você foi cravado na cruz do Calvário. Isso é fato, isso é realidade. Foi cravado ali, olha. Não há mais escrito de dívida na minha vida. Eu tenho que crer nisso e abrir mão dos rudimentos do meu passado, do meu vão procedimento. Eu costumo dizer aqui uma historinha. Vou contar de novo. Diz que uma moça casou. E uma amiga chegou na casa dela e ela pegou um pedaço de carne, cortou em 3 pedaços e fez em 3 panelas, temperando da mesma forma e fez. E a amiga ficou olhando aquilo. E a amiga perguntou assim para ela: por que você faz isso? Por que você não cozinha toda a carne numa panela só? Vai te dar menos trabalho, vai sujar menos louça, você vai fazer um tempero só. Por que você faz isso? Ela olhou para a amiga e falou: eu não sei. A minha bisavó fazia assim, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, e eu faço assim até hoje. Então tem coisas que nós fazemos porque nós não entendemos que nós já somos livres. Nós dificultamos às vezes as coisas na nossa vida. Sabe por quê, amados? Porque nós temos dificuldade de entender que alguém sem cobrar nada. Nós acostumamos pagar por algo, para ter algo. Mas alguém, sem que eu e você precisasse pagar nada, veio e se entregou por nós. Veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Então é mais fácil nós não abrirmos mão do nosso vão procedimento, dos nossos rudimentos, dos nossos parentes, daquilo que vem do passado, porque nós já aprendemos. Já são paradigmas estabelecidos dentro da nossa mente. Do que nós nos entregarmos simplesmente àquele que nos comprou. Eu sou tua, Senhor. O Senhor me comprou, o Senhor é meu dono. Então, voltando para o carro da pastora Cris, ela estaciona ele onde ela quer. Ela é a dona. Não é verdade? Ela muda ele de lugar. Ela só não pode andar com ele, porque ele não anda. Mas ela entra nele, ela limpa. Exatamente. Ela limpa a hora que ela quer. Ela faz o que ela quer porque é dela. Mas por que nós não deixamos o Senhor fazer o que Ele quer de nós? Porque nós não entendemos que nós somos dele. Nós muitas vezes não entendemos que Ele nos deu um valor tão grande, tão impagável, tão imensurável, a troco de nada. Sabe a troco do quê? De manifestar para nós o amor dele. Foi assim que ele manifestou.
Vire a página da sua Bíblia e vá para 1 Pedro 2:9. E olha o que ele nos fez. Ele nos comprou. Ainda no 1, no 21, diz assim, no 20 diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Aonde a minha fé e a minha esperança? Em Deus, em Deus. Agora, 2:9, 1 Pedro 2:9. Olha o que ele fez. O que ele comprou para nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de quem, querido? Olha o que o salmista fala lá atrás. Foi ele quem nos fez e dele somos. E aí, queridos, a carta diz aqui assim, ó: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade dele. Você é propriedade dele porque ele nos comprou. Ele nos comprou. Cadê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos comprou com um propósito. De eu e você, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa postura, através do nosso posicionamento, proclamarmos as virtudes dele. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. Hoje nós não andamos mais em escuridão. E eu já vou encerrar. Vá para Apocalipse 1:5. Falei para você ir para Apocalipse, mas eu mesmo não fui, não. Olha o que ele diz aqui. 1:5, a parte B. João está dedicando as cartas às igrejas da Ásia, e ele começa a relatar aqui como foi que isso aconteceu. E ele vai dizendo, no verso 4 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos... O que ele fez? Ele nos libertou por amor, aquele que nos ama. Olha como João apresenta Jesus, aquele que nos ama e que por amor nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Ainda em Apocalipse, no verso 5, no capítulo 5, no verso 9, e eu vou encerrar com esse versículo. Diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Oh, aleluia! Ele está dizendo que ele é digno de abrir o livro. Diz que com o sangue dele, ele comprou todo aquele que procede de tribos, línguas e nações. Ele comprou você, ele pagou um alto preço por você. Então, querido, você tem valor, você tem valor. Não deixe o espírito de desânimo, não deixe o espírito de fracasso, não deixe o diabo vir falar na sua mente que você não tem valor, porque é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o primogênito dos primogênitos, pagou um alto preço pela sua vida. Ele te comprou, ele já te resgatou, ele já te libertou, e ele te deu valor. Ele colocou uma etiqueta em você. Você já foi vendido, solto. Amém? Você não está à venda mais. Você não tem preço mais. Porque ninguém pode pagar o preço. Ninguém pode colocar um preço, pagar um preço acima do que ele já pagou. Você pode ir no leilão mais rico que for. Ninguém, ele já bateu o martelo. Ele já comprou você. Ele já pagou um preço que ninguém pode cobrir esse preço. Você é dele, eu sou dele. E não importa, nada que você faça vai mudar isso. Assim como você não precisou de nada, de nenhum sacrifício, de nenhum esforço para herdar a salvação, você não precisa fazer nada. Qualquer coisa que você fizer não vai fazer ele te amar menos. Mas você precisa de algo. Render o seu coração a ele. E entender que você tem um dono. E quem manda nele é você. É ele. Quem manda em você é ele. Mas nós temos dificuldades para isso. Porque nós não entendemos, muitas vezes. Tivemos os nossos relacionamentos com os pais quebrados. Vimos tanta coisa no nosso passado, na nossa vida. E aí, nós transferimos tudo isso para Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Ele não muda. Ele não mudou. E o preço que ele pagou por você, ele pagou. Ele não vai pegar de volta. Portanto, não tem como. Não existe nada. A pastora Cris tem uma canção dela que diz assim: não existe nada que eu faça que ele me ame menos. E nada que eu faça que ele me ame mais. Ele já te amou. Ele já me amou. Agora nós precisamos entender que nós somos dele. E quando nós somos dele, nós saímos do reino das trevas e passamos, fomos transportados através dele para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não podemos mais voltar a andar nas trevas. Nós temos que andar na luz o tempo todo. Porque ele é luz. Amém? Então não basta somente saber que eu sou dele. Saber que eu fui comprado por ele. Que ele é o meu dono. Mas eu preciso me entregar para ele. E me render. Para deixar ele concluir a boa obra que ele começou em mim. E vai aperfeiçoar até a volta dele. Amém? Fique de pé.